pessoal está entrando. Bem, já está liberado, os números estão crescendo, está chegando a 40. Ó, É, show. 40. Vamos lá, 41. Bom, pessoal, 43, 47, Aguenta, já. 55, Nossa, que bom. 56, Vamos 57. dar 3 dígitos, vamos dar 3 dígitos. Nossa, vamos lá. Bom, pessoal, é com grande prazer, tá? Prazer mesmo, que eu vou dar como aberto esse evento de hoje, em que a Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Campinas tem o prazer de estrear e lançar um novo formato de eventos, inclusive pioneiro aqui na região metropolitana de Campinas, que nós denominamos, a equipe denominou de Roda da Privacidade e Proteção de Dados da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Campinas. Como é a primeira vez, então é a primeira roda. O tema dessa roda, portanto, haverá outros temas, né? Será a LGPD, o que nós precisamos saber sobre os cookies, né? O nosso entrevistado, e esse é o nosso formato diferenciado, ao invés de nós termos um palestrante, nós vamos ter um entrevistado que vai responder algumas perguntas, chama-se Gustavo Zaniboni. Muito obrigada, Gustavo Zaniboni, por aceitar o nosso convite. Ele é mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos, graduado primeiramente em Matemática, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. CEO, me corrija se eu estiver errada, a palavra é Privault, é isso? Está certo? Isso, exato. Ele será o nosso entrevistado, portanto, não vai haver uma palestra, não vai haver uma apresentação, vai haver um conteúdo construído por todos nós. Esse formato, como nós já apresentamos, tem um entrevistado que nos responderá algumas perguntas em, no máximo, 10 minutos, até porque são 7 perguntas, se a gente multiplicar por 10 minutos, vão dar 70 minutos, e aí nós não queremos extrapolar, né? Então, terá 10 minutos para responder essas perguntas. Eu vou estar como moderadora de todo o evento, vou conduzir toda essa dinâmica. Então, qualquer problema que tiver, nós criamos um grupo no WhatsApp para que todos que estão aqui presentes mantenham as suas câmeras ligadas e os seus áudios desligados e só abram quando for realmente falar. Teremos como mediadores para nos auxiliar aqui nesse novo formato, nesse nosso evento, o Dr. Carlos Alberto Casanova Campos, que é também advogado, membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Campinas e também presidente da Comissão de Direito Digital da mesma OAB. Também está presente aqui conosco o Dr. Orestes Baquete Júnior, que também é advogado, vice-presidente da Comissão Especial de Privacidade e também vai nos ajudar aqui com esse controle dos 10 minutos. Não precisa ficar preocupado, professor Gustavo, mas é só uma questão da gente poder ver a roda girar. Tá? Teremos 7 entrevistadores e já vamos dar prosseguimento ao nosso evento. Professor Gustavo, muito obrigada por sua presença, por ter aceito o nosso convite, e vamos aí às nossas perguntas. A primeira pergunta será feita pela doutora Marcela Fuga Antunes Cardoso, que é advogada, membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados e também presidente da Comissão de Startup aqui da OAB Campinas. Por favor, Marcela, faça a sua pergunta e a resposta será em 10 minutos. Muito obrigada. Boa tarde a todos, obrigada pela presença de todas e todos, prazer estar com você aqui, Gustavo, parabéns aí pela sua trajetória, e fiquei muito feliz de estar nesse evento, porque uma das coisas que a gente mais vê aí é o questionamento, né, do que são os cookies, o que afinal é isso, por que isso pode ter uma importância, uma relevância num programa de adequação, o que isso tem a ver com a LGPD, e por que todo mundo, né, precisa se preocupar com esse tema, não só as pessoas que trabalham com tecnologia, com sites especificamente, mas todos nós aqui temos
sites institucionais, etc. Então, passar a bola para você aí, explicar para a gente o que são, afinal, os cookies e por que a gente precisa se preocupar com isso. Bom, antes de tudo, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui. Tá? Eu acho que quanto mais a gente discutir esses temas e fizer essa ponte entre a tecnologia, a parte técnica e tudo que envolve a privacidade do titular no Brasil, eu acho que a gente vai melhorar cada vez mais o debate, a gente vai acabar se tornando um país mais forte na privacidade dos nossos cidadãos. Sendo de maneira bem simples, está tendo um pouco de confusão toda vez quando a gente tenta ler em algum lugar ou tenta ouvir alguém falando o que é um cookie. Então, eu vou tentar falar de uma forma bem precisa tecnicamente, mas sem ficar usando muito techniquez para explicar, tá bom? Um cookie, ele é o que a gente chama lá em computação de uma variável. O que significa isso? Ele é um lugarzinho em que a gente guarda uma informação. Então, em computação, muitas vezes a gente precisa fazer o seguinte, a gente fala, olha, x igual a 10. Eu estou dizendo que tem uma variável, que tem algo que é x, que eu sei o que significa, tá? E quanto que ele vale? Ele vale 10, tá? Essa é o uso normal de uma variável em computação, tá? O que é um cookie? Um cookie, ele nada mais é do que isso, uma variável que um site pede para o seu navegador guardar para você. Então, quando a gente está navegando na internet, a gente está acessando um site, a gente está acessando um sistema, esse site, esse sistema, ele está localizado em algum servidor, em algum lugar que não é no nosso computador. A gente usa um navegador para ir visitar um site, né? Então, o que acontece? Esse site, normalmente, ele pode pedir para que o seu navegador guarde um valorzinho lá para ele. E esse valor foi chamado, na sua origem, de Magic Cookie, e depois se transformou só nos famosos cookies que a gente ouve tanto falar, tá? Depois, provavelmente, a gente vai falar mais ainda hoje sobre vários detalhes, mas é importante. Muitas definições falam, o cookie é um arquivo que é feito um download, o cookie é algo que permite rastrear. O cookie, para ser bem preciso, ele nada mais é do que um par. Nome, valor. Então, posso falar x igual a 10, id igual a 1, 2, 3, 4, nome igual a Gustavo, qualquer coisa que tenha um identificador e o seu valor pode ser armazenado no formato de um cookie. E eu acho que essa é a primeira parte importante. Ele é armazenamento. Ele armazena uma informação. Muito obrigada. Vamos agora passar para a segunda pergunta. A segunda pergunta vai ser feita pelo Dr. Newton, que já estava com o áudio ligado, então agora pode ligar, doutor Newton, mas depois que terminar de fazer a pergunta, por favor, desligue o áudio. Ele é membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados aqui da OAB Campinas e também foi agora qualificado para assessor do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Meus parabéns, já desde já, pela sua nova conquista. Vai nos brindar agora com uma outra pergunta aqui em continuidade do nosso raciocínio. Boa tarde, doutora Valéria. Aqui eu saúdo todos os membros dessa comissão. Agora já, embora ainda todos os quais eu conheça de uma forma só virtual, como também o doutor Gustavo, nosso entrevistado e palestrante de hoje, porque ele sempre nos brinda com aulas, né? Mas somos todos já amigos, já convivemos várias vezes em outros eventos nesse formato virtual, então é sempre muito bom, é uma grande alegria estar aqui na presença de todos, né? Também ser tão bem recebido pelos colegas da OAB de Campinas, né? E aí, bom, saudar o meu amigo Gustavo, é um amigo, eu digo virtual e virtuoso, porque nós ainda pessoalmente não nos encontramos também, mas já há um bom tempo e por várias horas nós participamos de tantos grupos e tantos debates
né? Debates muito acalorados, às vezes, muito ferrenhos, e inclusive propostos pelo Gustavo. Eu vou tirar as qualificações, porque Gustavo é um cientista também da área da computação, da área de sistemas, mas é um profundo conhecedor de Lei Geral de Proteção de Dados, de GDPR também, da normativa não só brasileira como internacional, e com essa visão de sistemas e essa visão sistêmica, não apenas do sistema de computação também, mas entendendo também que a nossa área, então, a área jurídica, também deve ser interpretada, deve ser aplicada como um sistema. Então, eu gosto são sempre muito gratificantes, como nós vimos, a primeira resposta já foi extremamente importante, porque sempre também nos traz o debate, nos faz ainda pesquisar ainda mais, nos faz nos debruçarmos ainda mais sobre os nossos temas. Então, eu quero saudar também e agradecer essa oportunidade. Eu gosto de dizer assim, a banca paga e recebe, né? De tantas... Normalmente é o Gustavo que nos questiona, né, doutora Valéria, colegas, assim, Gustavo queria, tá, mas por que isso? Mas de onde tu tiraste isso? E a LGPD? Mas o artigo da LGPD, os debates são sempre muito engrandecedores, né? Mas a banca paga e recebe, chegou a minha vez, né? Então, Gustavo, colegas, a pergunta que me cabe, né? Afinal de contas, então, Gustavo, assim, mas o que são esses cookies, os cookies nos sites, então, a partir do como que se faz para a gente entender, porque de repente não havia nenhuma referência, de um dia para a noite, uma enxurrada de banners, de cookies, e por que isso acontece, por que isso aconteceu, e afinal de contas, qual é a função, o que eles fazem nos sites. Muito obrigado desde já, e já fico feliz de acompanhar todo o evento por aqui. Um abraço, obrigado, até a próxima. Obrigado, Newton. É muito gentil com as palavras. Se eu acreditasse em tudo que você falasse, eu ia ficar muito feliz agora aqui, mas tudo bem, vamos lá. Como eu falei agora de pouco, os cookies eles são um lugar onde os servidores, os sites conseguem armazenar alguma informação. Por que isso apareceu lá atrás? Tá? Nós que somos da computação, fazemos sistemas, a gente gosta muito de ter o controle de tudo, certo? Só que, antigamente, a gente acessava um programa no computador e estava tudo contido ali dentro daquele programa. Quando a gente passou a ter a internet, não está tudo contido ali no seu computador, porque você sempre vai lá no servidor. Lembra, eu falei, a gente está sempre acessando um site, a gente acessa alguma coisa que está em algum lugar, tá? Então, a internet, ela é por padrão, eu vou falar um palavrão aqui, tá? Mas depois eu explico. Ela é stateless, quer dizer, o servidor, que é quem entrega aquilo, tudo que você vê quando você acessa os sites e acessa os sistemas pela internet, ele não sabe o que você está fazendo no seu computador, em princípio, tá? Ele sabe que você fez uma requisição para ele, ele te entregou alguma informação. Isso causava alguns problemas, porque ele não conseguia, por exemplo, entender que um usuário fez um login e ele estava logado, porque quando ele clicava no hiperlink, clicava num botão e ia parar em outra página, essa outra página não tinha como saber que aquele usuário já tinha feito o login. E ela acabava mandando aquele usuário continuamente em loop fazer o login de novo. Então, a origem da internet, a internet ela não tinha como guardar um estado daquele usuário em particular. E pensa, o servidor, aquele site, está recebendo acesso de muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, eu posso estar acessando um site e o Newton está acessando o mesmo site ao mesmo tempo. Lá, o servidor ele não vai saber quem é quem. Então, foi por isso que apareceu originalmente o cookie. O que acontece? Quando eu acesso o servidor pode falar assim: navegador do Gustavo, guarda a informação ID igual a 2, por exemplo. Tá? Quando o Newton acessar o servidor vai falar: olha, guarda a informação ID igual a 5. Fazendo isso, o site consegue, quando você acessar uma nova página, perguntar: navegador, qual o ID que eu mandei guardar? Se o navegador responder, foi 2, o site consegue saber que eu sou o Gustavo. Se ele responder foi 5, o site vai conseguir saber que foi o Newton. Então, nos sites, para que os cookies são utilizados ou foram idealizados lá atrás? Eles fazem parte do tal do protocolo HTTP, que é o protocolo da internet, e eles foram utilizados desde sempre para poder manter informações de estado
daquele visitante que está fazendo aquele site, que está acessando aquele site. É óbvio que você dá a ferramenta, você tem um objetivo para aquela ferramenta, e as pessoas elas têm criatividade, elas começam a usar para outras coisas. Então, por exemplo, para que começaram a usar os cookies? Você entrava num site que tinha a opção de ser lido em inglês ou em português, o site te perguntava, você prefere ler em inglês ou em português? Se você setasse que quer ler em inglês, o que você estava fazendo? Você avisava o servidor que tem que ser em inglês, o servidor escrevia um cookie no seu computador que você gosta do site em inglês, e a partir daí, toda vez que você acessasse o servidor, ele perguntava, navegador, qual que é a linguagem de preferência? O navegador falava, é inglês. Certo? Daí ele entregava a página, aquela versão da página em inglês. Então, já extrapolou-se um pouco a função original do cookie, mas ok, o cookie está definido lá como um armazenamento, o servidor pode armazenar o que ele quiser, então tudo bem de armazenar isso. Tá? Existe uma legislação na Europa, que é a e-privacy, que ela é taxativa. Como você escreve algo no computador do cliente, de quem está acessando, tá? Você teria que avisar ou até que pedir o consentimento dessa pessoa para escrever algo no computador dela. Nós não estamos falando de dados pessoais, não estamos falando de GDPR e nem de LGPD, nós estamos falando de uma outra legislação, tá? Que já tem, ela é anterior ao GDPR e que ela só fala o seguinte: você vai escrever alguma coisa no computador daquela pessoa, você precisa avisar ela, tá? Depois teve uma mudança e falou, você precisa pedir o consentimento para ela, tá? E por isso, na Europa, assim que saiu o GDPR, começou a ter uma proliferação dessas barras perguntando, você deixa eu usar cookie, posso usar cookie? Então, o cookie no site começou a aparecer na nossa vida e a gente começar a entender que eles existiam, tá? A partir dessa legislação europeia, e isso acabou sendo importado aqui para o Brasil. Por isso que a gente está vendo, todo site está perguntando. Depois a gente vai discutir isso mais para frente, mas, em princípio, o que os cookies fazem? Eles ajudam os sites a manterem alguma informação sobre você, tá? Importante, informação que eles já têm. O cookie, por si só, ele não adivinha nada, ele não coleta nada. Ele escreve alguma coisa que o site pediu para ele escrever. Ele armazena alguma coisa que o servidor pediu para ele guardar. Tá? Então, isso é importante. Eu acho que tá bom pelos cookies no site. Depois, se tiver mais alguma dúvida, a gente pode conversar mais. Perfeito, Gustavo. A resposta é pontual e bem esclarecedora. Em dando continuidade, vamos agora ao doutor Vinícius, para a terceira pergunta. Vinícius de Sordi Vilela, advogado, membro também aqui da Comissão de Privacidade da OAB Campinas, que vai fazer a próxima pergunta em continuação, já ao raciocínio excelente que nós já estamos conseguindo fazer com relação aos cookies. Muito boa tarde a todos. Cumprimento meus amigos e renomados colegas de comissão, na pessoa da doutora Valéria. Cumprimento ao público em geral. Professor Gustavo, meus parabéns aqui pelas exposições iniciais que o senhor tem proferido. Gostaríamos de saber quem poderia acessar tais cookies. Muito obrigado pela oportunidade. Essa pergunta é uma pergunta importantíssima, e é bom que, do jeito que vocês estão levando as perguntas, a gente consegue realmente construir uma história, né? Lembra que eu falei que o cookie é um armazenamento, certo? E os sites normalmente usam para armazenar coisas que eles precisam pegar depois que você fechou o navegador, que você clicou num outro hiperlink para ir para outro lugar e voltou lá, eles têm que pegar essa informação de volta. Os cookies eles estão definidos no protocolo da internet, no HTTP. Tá? Eles foram definidos lá atrás, bem antes de existir a internet do jeito que ela é hoje, aquela internet que a gente via lá no final dos anos 90, tá? Começo dos anos 2000, que não tinha tanta interação assim, eles já estavam definidos, eles já existiam lá naquele tempo. A regra de ouro do uso de cookies é que só o servidor, só o site que escreve o cookie é quem pode ler o cookie. Então, veja bem,
se eu chegar no seu computador, tá? E tentar acessar conteúdo dos cookies diretamente pelo conteúdo dos cookies, não pelo navegador, porque o navegador acaba te exibindo esse conteúdo quando você pede. Tem algumas opções, o Chrome deixa você ver, os outros navegadores também deixam. Mas, em princípio, nem alguém fisicamente acessando só o arquivo do navegador ou outro site consegue ler o valor que um site escreveu no cookie. Então, vou dar um exemplo bem simples para a gente ter isso em mente, depois a gente pode evoluir isso para outras informações, tá? Imagina que você entrou no site a.com, no site da empresa a.com, tudo bem? E essa empresa A escreveu assim, banana igual a maçã, é o tipo da banana maçã, tá? E daí você saiu, foi visitar outro site e entrou no site da empresa B. Se a empresa B perguntar, navegador, qual é a banana que você tem aí? O navegador vai falar, não sei, você não mandou eu guardar nada. Tá? Daí ele fala, tá bom, então guarda aí, banana nanica. O site B guardou banana nanica. Mas já tinha lá um banana maçã. Tá bom? Ok. Voltei a navegar no site A. O site A vai perguntar, navegador, qual é a banana? O que ele vai responder? Banana maçã. Porque o que ele mandou guardar é a banana maçã. É o site B que mandou guardar a banana nanica. E se você entrar no site C e perguntar para o site C, qual é a banana? O navegador vai falar, não sei, você não mandou eu guardar nada. Então, isso é limitado ao servidor. Tá? Quem acessa esses sites, os cookies, quem pode escrever um cookie ou quem pode ler um cookie, vem junto no protocolo HTTP. É algo assim que, para a gente que é usuário do dia a dia do navegador, a gente não vê acontecendo. Isso vem no cabeçalho do protocolo da internet, pedindo para que isso seja escrito ou lido. Tá? Quando eu falo se o site A perguntar, na verdade eu estou cometendo uma imprecisão só para deixar a história mais palatável. O que acontece é assim, uma vez que o site A escreve um valor no navegador, toda vez que aquele navegador for acessar qualquer coisa do site A, esse valor já é enviado por padrão, tá? Não precisa ter uma pergunta, tudo bem? Eu estou falando, se o site A perguntar só para a gente facilitar o entendimento, mas não precisa perguntar, não. Acessei o site A, se já tem lá anotado banana igual a maçã e x igual a 2, automaticamente esses valores já vão na requisição que a gente fala da internet para o servidor. O servidor pode nem usar, pode bater lá e ele não fazer nada com isso, mas automaticamente escrever um cookie no site A, toda vez que você acessar qualquer página dentro do site A, aquele valor vai ser informado só para o site A. Tá? Eu acho que a gente tem ouvido muita coisa, não, porque daí você compartilha os cookies com outros, etc. Não tem nada disso. Inclusive, é uma dificuldade tremenda. Hoje você tem alguns controles, inclusive, que você só consegue enviar e receber cookies se você tiver aquele HTTPS, quer dizer, se tiver uma conexão segura, tá? E tem uma opção de você escrever ou ler cookies não vindo direto do servidor, mas o site fazendo uma programação ali na hora de programar o site. Tá? Tem opções hoje que você consegue marcar nos cookies e que você fala, eu não quero que ninguém via script consiga acessar e que só seja por conexão segura, por exemplo. Tá? Isso foi mudando com o tempo, isso foi acrescentado nos últimos anos, mas esse tipo de restrição ele consegue trazer muita segurança para evitar que alguém consiga fazer uma leitura indevida. Só uma última observação rapidamente, essa parte da conexão segura apareceu, porque lembra que eu falei que um cookie é uma informação que você guarda assim, por exemplo, ID igual a 2. O cookie ele é muito utilizado hoje para guardar um token de segurança, que a gente fala, um token JWT, que a gente fala, não importa que seja isso, tá? Mas ele é um token muito usado para autenticação. Ele é um pacote de informações que normalmente são encriptadas, quer dizer, ninguém consegue entender,
que os sites normalmente convertem isso num texto que é ilegível, que ninguém consegue entender, e eles usam os cookies para armazenar esse pacote de informação que é imprescindível, por exemplo, para você navegar de forma segura em alguns sites, para você navegar de forma autenticada em alguns sites, tá? Quem pode ler esse JWT? Só o dono dele. Então, basicamente, é essa a resposta. Ótimo, Gustavo. Próxima pergunta agora é número 4, é do advogado Dr. Rodrigo Canguçu de Almeida, que também é membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e é vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Campinas. Por favor, doutor Rodrigo, sua pergunta. Obrigado, doutora Valéria. Eu aproveito para cumprimentá-la por esse evento, né? É bem singular a gente ter a possibilidade de abordar esses assuntos de um ponto de vista técnico, né? Nós que estamos tão acostumados com o juridiquês, então escutar o outro lado é sempre bom. Então, eu parabenizo por esse evento, cumprimento todos e todas que estão aqui, parabenizo também o Gustavo pela explanação até aqui, está sendo muito esclarecedor. E pegando, acho que talvez todos os ganchos que ele já trouxe aqui e me fez ficar pensando bastante nessa interação entre o usuário e o site, eu queria questionar a respeito dos cookies de terceiros, que a gente vê tão comum quando a gente vai habilitar e desabilitar os cookies nos sites. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Eu que agradeço. Eu acho que é importante a gente, da área técnica, explicar direitinho a parte técnica, porque quem vai elaborar as teses, quem vai elaborar a legislação, quem vai ter que lidar com isso são vocês da área jurídica, né? Então, quanto mais preciso a gente for na área técnica, melhor vão ser as suas teses e vão ser as suas elaborações, porque daí vocês vão saber exatamente do que vocês estão falando. Isso eu acho que é muito importante. Vocês lembram que eu acabei de falar? Quem pode ler um cookie é só quem escreveu esse cookie. E apareceu esse termo, cookies de terceiros. Tem muita gente que fala sobre cookies de terceiros, tá? A gente chamava esses cookies de terceiros, antes de aparecerem os banners de cookie, de cross-domain cookies, tá? Eu vou explicar por quê. O que acontece? Com o advento da Web 2.0, Google apareceu, essa internet que você tem mais agilidade, você tem mais conteúdo sendo trocado, tá? O que a gente conseguiu? A gente conseguiu fazer que dentro de uma mesma página de um site, do site A, por exemplo, eu consiga colocar vários objetos que não necessariamente são do site A. Vou dar um exemplo bem simples que todo mundo já viu. Você tem um vídeo do YouTube no meio da sua página institucional, tá? Ou você tem um Google Maps, você tem lá a imagem do mapa dentro da sua página institucional para as pessoas saberem chegar na sua empresa, certo? O que você está fazendo ali? A pessoa que está construindo o site, tá? Não estou falando de cookie ainda. Ela está inserindo um objeto ou alguma informação que está vindo lá do Google, no caso do Google Maps. E, de novo, eu estou dando o exemplo do Google porque é um exemplo que todo mundo conhece, mas isso acontece com muitas outras informações, tá? Quando eu faço isso, eu estou tendo o meu site A, mas dentro do meu site A tem uma chamada, lembra que eu falei lá do HTTP? Uma requisição para alguma coisa que está no site do Google, certo? E como tem essa requisição HTTP para alguma coisa que está no site do Google, o que o Google pode fazer? Pode escrever um cookie com o valor que ele quiser, certo? O Google está escrevendo um cookie para o site A? Não, ele está escrevendo um site para ele. Mesmo o site A, que é onde você está vendo aquele mapa, aquela imagem, não consegue ler o valor do cookie que o Google escreveu lá dentro. E o Google não consegue ler os cookies do site A, mas ele consegue escrever um valor ali. Então, vamos supor que no site A tem o mapa, no site B tem o YouTube, certo? Eu entrei no site A, o Google escreveu assim, ID igual a Gustavo. Pôs esse cookie lá dentro. Tudo bem? Se eu entrar no site B e o site B perguntar qual é o ID, o navegador vai falar, não sei qual é o ID. Você não mandou escrever ID.
Só que não tem o YouTube lá dentro, aquele vídeo do YouTube que eu falei? O Google não está lá dentro? O Google, dentro do site B, pode perguntar, qual que é o ID? Aí eu pergunto para vocês, olha a sacada, o pulo do gato, aonde tudo começou. Não foi o Google lá no site A que escreveu o ID igual ao Gustavo? Então, quando ele perguntar para o navegador, mesmo ele estando dentro do site B, qual é o ID, o navegador responde para ele. Vai falar, é Gustavo. Então, o site B não sabe que é o Gustavo, nem o site A sabe que é o Gustavo, mas o Google, que estava no site A e no site B, que escreveu o Gustavo, ele consegue ler. Então, o que o Google, estou dando um exemplo genérico, pode ser qualquer outro site, consegue fazer nesse momento? Ele consegue saber que você que está acessando aquele site naquele momento é a mesma pessoa que acessou aquele outro site em outro momento. Isso não é sacanagem. A internet permite que isso seja feito, certo? Que isso seja feito. Isso você não está burlando, você não está roubando, tá? Isso foi uma sacada que viabilizou, eu diria, todo o marketing digital que a gente tem hoje. Isso aconteceu e, basicamente, todo mundo faz isso. Então, o que acontece? Por que isso se chama cookies de terceiros? Não é porque você está compartilhando informação com terceiros, nada disso. É porque o domínio site A não foi ele que escreveu o cookie, foi um terceiro, foi um outro site que escreveu o cookie. Mas ele podia escrever, porque ele, na verdade, o site A ingenuamente colocou lá o Google Maps. Quer dizer, ele autorizou o Google a participar da brincadeira ali no navegador. E a mesma coisa que aconteceu no site B. Então eu brinco. Por exemplo, de novo dando exemplo do Google, mas de novo sem querer falar que o Google é malvado, nem nada disso, tá? Só porque é um exemplo que a gente está acostumado. O site A tem o Google Fontes, porque o Google fornece fontes bonitinhas que você pode usar de graça no seu navegador. O site B tem o reCAPTCHA da Google, que permite aumentar a segurança na hora de fazer o login. O site C colocou o Google Maps lá embaixo. O site D colocou um vídeo do YouTube. Tá? O que você está fazendo, na verdade? Quando você entra em todos esses sites, cada site não sabe quem é você. Mas o Google, que está presente em todos eles, consegue saber quem é você. Então, a origem do tal do rastreamento, e quando as pessoas falam, não, porque os cookies podem rastrear, sim, eles são a ferramenta usada no caso, mas quem está rastreando, na verdade, é o Google, ou é o servidor que está fazendo isso. É aquele serviço que está incluído dentro de um site e que escreve um cookie que pode ser lido depois. Eu vou dar um exemplo mais simples, e o primeiro exemplo que eu dei na vida e que me atingiu e que eu fiquei muito chateado quando isso aconteceu, e até hoje eu dou como exemplo. Eu entrei uma vez na loja de chinelo, nas Havaianas, tentei comprar Havaianas, falou que não podia entregar, provavelmente porque aqui em São José tem loja, eu tinha que ir fisicamente na loja. E até hoje, eu recebo propaganda das Havaianas quando eu entro em determinados sites. Por quê? Porque provavelmente tem algum serviço que identificou que eu entrei no site dos Havaianas, esse serviço armazenou lá no servidor que eu entrei nesse site. Toda vez que eu entro em outro site, ele olha lá e fala, nossa, esse cara já entrou no site das Havaianas, pode ser que ele queira comprar umas Havaianas. E daí ele vai e me oferece as Havaianas. Então, eu dei uma volta maior, mas foi interessante explicar, porque esse é o pulo do gato. É aí que começou todo o marketing digital, que a gente teve uma era do marketing digital, e onde começa o lance de você estar sendo perseguido, você está sendo rastreado. Tá? Os cookies de terceiros, eles são cookies de outros sites que você não vê, normalmente você não sabe, porque mesmo quando você vê um Google Maps dentro de um site, você não sabe que você está visitando o Google. Você acha que aquilo é para o usuário normal, aquilo é uma imagem que apareceu no site. Né? Você não sabe que você está indo lá no servidor do Google para ver aquela imagem. É o que acontece, mas você não sabe. E isso são os cookies de terceiros, são os cookies que viabilizam um site terceiro, um site que não é o site que você está entrando, escrever e ler informações. E isso permitiu o tal do cross-domain, por isso que eu falei cross-domain.
quando a gente fala de servidor, o sinônimo é domínio, né? É para aquele domínio. Então, se você tem algo no site A, o domínio é o site A. Então, se você tem algo no Google, não importa se é no YouTube, se é no CAPTCHA, se é no Google Fonts, é dentro do Google, está dentro do domínio Google. Então, você consegue escrever e ler os cookies, mesmo estando dentro de outros sites. Essa eu demorei mais, eu acho, mas eu acho que ficou bem explicadinho, acho que deu para entender. Nossa, não sei vocês, mas eu estou sentindo assim, está tudo ficando mais claro, viu, Gustavo? Não, assim, com seus exemplos, bem bacana. Claro que não vai ser um dia que nós vamos conseguir entender tudo, mas com certeza está ficando bem mais claro, bem mais transparente. Vamos agora para a pergunta 5, que seria a advogada Daniele Rocha Tete Giovannini, que também é membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados, aqui da OAB Campinas, que vai dar continuidade às perguntas. Boa tarde a todos. Né? Em primeiro lugar, agradecer, né, a doutora Valéria pelo evento e também, assim, agradecer o compartilhar desse conhecimento todo, né, que está sendo entregue de forma gratuita para todos nós, para o grande público que todo dia está lidando com essa história de cookies e o que é, e, assim, brilhante e didático ao mesmo tempo. Então, muito interessante ter conhecimento dessa história, de como era lá atrás, né? E aí, já pegando o gancho disso, a minha pergunta é a seguinte, Gustavo. Afinal, então, hoje, qual a finalidade e quais os tipos de cookies, né? Porque aparece sempre, assim, tipos de cookies, que eu acho que a gente pode destravar, então, gostaria de saber mais sobre isso. Obrigada. Obrigado, Daniele. Então, como eu falei para vocês, e eu acho que isso é importante, eu vou tentar trazer para a realidade, daí a gente vai todo mundo pensar o que a gente tem visto no dia a dia nosso de navegação das barras de cookie, tá? Eu vou tentar trazer a realidade e a gente ir fazendo um paralelo e montando aqui na nossa cabeça, cada um tendo o seu juízo, tá? Um cookie pode ser qualquer coisa, certo? Eu posso escrever lá, eu falei brincando, mas eu posso escrever realmente banana igual a nanica e não usar isso para nada no meu site, isso está escrito lá, isso não é dado pessoal, não é nada, está lá e fica lá, eu posso fazer para qualquer coisa. Normalmente, várias empresas começaram a fazer uso dos cookies para fazer coisas rotineiras, certo? Então, a gente tem, por exemplo, alguns cookies que têm uma finalidade muito específica para sites que têm que tem muitos acessos, tá? Então, o que as pessoas fazem? Tá? Eu tenho um site que tem muitos acessos, se todo mundo tentar acessar o mesmo servidor ao mesmo tempo, esse servidor não vai aguentar, tá? Então, a gente faz algo que se chama balanceamento de carga. O que acontece? Quando a Valéria acessa, o sistema fala, opa, vou mandar ela para o servidor, que é o meu servidor mesmo, do site A, só que é o servidor 1. Daí o Newton acessa, ele fala, opa, eu vou mandar o Newton para o servidor 2. É do mesmo site, para a gente que está navegando, você entrou lá, siteA.com, só que um foi parar num servidor, outro foi parar no outro servidor. Por quê? Porque é uma questão de balanceamento de carga que a gente fala, para não sobrecarregar o servidor. Para fazer isso, o que o sistema faz? Ele salva no navegador da Valéria servidor 1 e no navegador do Newton servidor 2. A próxima vez que o Newton tentar acessar, eu não vou mandar ele para o servidor 1, porque se ele já estiver fazendo alguma coisa no site, isso está armazenado na parte interna lá no servidor 2, então eu preciso mandar ele para o servidor 2 corretamente. E a mesma coisa para a Valéria, eu preciso mandar ela para o servidor 1 certinho. Normalmente essa informação está armazenada num cookie. E é um cookie que ele é necessário para que você consiga navegar, porque ele que vai organizar a bagunça interna lá dos servidores, lá por trás. Tá? Existem cookies que eles servem, por exemplo, para justamente te fazer a identificação, te rastrear entre uma visita e outra. O Google normalmente escreve muitos desses cookies. Esses cookies são os tais dos GA. Então, eles são cookies que a gente fala que são cookies analíticos.
Eu prometi que eu não ia levantar muita polêmica e não vou, mas eu vou dar uma cutucadinha, tá? Essa nomenclatura foi uma empresa grandona que começou cedo a fazer sistemas de gestão de cookies e de gestão de GDPR, essas coisas, que definiu um nome e uma categoria. Então, a gente entra lá e você vê cookies funcionais, cookies analíticos, cookies de publicidade. Não tem nenhum lugar, isso não é uma... Eu brinco que em engenharia a gente tem que seguir o nosso bom senso. E o bom senso sempre está escrito numa norma. Não tem nenhuma norma que fala como que são as divisões dos cookies. Tá? O que a gente tem, de fato, é que a gente tem dois tipos de cookies. A gente tem cookies que eles morrem sozinhos, que são os cookies de sessão, e a gente tem os cookies permanentes, que você determina um prazo para ele ficar armazenado no computador se o próprio usuário não for lá e apagar. Quer dizer, se o usuário não apagar, ele vai ficar armazenado por aquele tempo, depois o navegador vai sumir com aquele cookie. Tirando essa divisão, essa outra divisão que a gente vê de cookies funcionais, cookies analíticos, foi uma nomenclatura que foi dada por alguém e que o mercado acabou comprando, mas que a gente tem que tomar algum cuidado, porque assim, eu posso falar, não, o cookie de, sei lá, o rastreador, o meu rastreador, ele é necessário para você usar o meu site, porque se você não tiver o rastreador, o meu site não funciona, certo? E o outro pode falar, não, esse cookie que você está colocando, que é um cookie que todo mundo fala que é necessário, para você não é necessário, né? Então, essa classificação que a gente tem, ela é uma classificação que ela serve para nos orientar, mas ela não está escrita sobre pedra, ela não está definida numa norma, ela não é uma classificação que faz um sentido muito forte além de um sentido comercial. Para não deixar você sem resposta, eu vou tentar explicar. Cookies funcionais são cookies armazenados que têm o objetivo de auxiliar em atividades funcionais, por exemplo, Hotmart. O que o Hotmart faz? Ele faz um mapa de calor. Ele vê todo lugar onde você clica, onde você fica olhando, como que você rola a página, e ele armazena um monte de informação, não o cookie, né? O site. Armazena um monte de informação do que você está fazendo. Olha que interessante, tem um monte de informação sendo coletada, isso não está armazenado em cookie nenhum, isso está sendo enviado lá para o servidor do serviço, sem que você saiba, tá? Só que ele guarda um cookie, que é um cookie que te identifica, que é o seu rastreador. Porque daí quando você entra no outro site, ele também vai armazenar o que você faz nesse outro site, aonde que você clica, aonde que você rola a tela, e vai olhar para o cookie e vai saber quem é você. Então, isso é o que eles chamam de cookies funcionais. Você tem os cookies de marketing, que são os tags para... Normalmente, hoje, marketing na internet ele é como se fosse um grande leilão. Tá? Então, os sites que fazem esse leilão, eles têm que te conhecer, eles gostam de saber se você é menino ou menina, qual é a sua faixa etária, se eles puderem saber se você vai bem de renda ou vai não tão bem de renda, se você tem alguma profissão definida. Quer dizer, eles formam um profile que não está guardado no cookie, está guardado lá no servidor, tá? Mas eles te identificam usando um cookie, tá? Então, tentando não complicar muito mais, basicamente você tem cookies que morrem sozinhos ou que são permanentes. Tem essas categorias, e os cookies necessários deveriam ser só os cookies que sem eles o servidor não funciona, o serviço não vai funcionar, mas essa categorização ela não é algo que está numa norma, ela é algo que o mercado, basicamente, quem usa essa ferramenta que criou até uma tal de Cookiepedia e tem lá uma informação com vários tipos de cookie, descrição do que cada um faz, várias coisas assim, é meio que o mercado que aceitou esse tipo de classificação, tá? Ela faz algum sentido, mas o importante para a gente como usuário, e talvez daqui a pouco eu fale um pouquinho mais disso, é a gente entender claramente que está acontecendo alguma coisa quando a gente acessa um site, tá? E essa coisa, além de ser um cookie sendo instalado, é alguma coisa um pouquinho maior do que só os cookies sendo instalados, tá? Mas daí depois a gente fala um pouquinho mais disso. Perfeito, Gustavo. Cada vez está ficando mais claro, viu?
Dá uma vontade de começar a perguntar, mas vamos seguir aqui a roda. A Carolina, doutora Carolina Cosati de Camargo, advogada, membro também da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados, vai nos brindar aí com uma pergunta um pouco dupla, mas muito importante. Vamos lá, Carolina. Primeiramente, boa noite, quase boa noite, né, a todos e a todas. Cumprimento a ilustre presidente, a doutora Valéria, né, e parabenizo por conta desse evento maravilhoso que a gente está fazendo hoje. Aproveito também para cumprimentar os meus colegas, membros da comissão, que fizeram perguntas maravilhosas e foi muito bem explicado pelo Gustavo, e aos participantes também que estão aqui presentes com a gente no evento. Parabenizo o Gustavo, que está arrasando nas suas respostas, deixando muito bem claro vários pontos aí que eu tinha dúvida. Agora eu entendi. Muito obrigada, viu, Gustavo? E eu gostaria de fazer uma pergunta dupla. O que significa aceitar cookies, né? É perigoso aceitar cookies? É seguro? O que você tem para me dizer sobre isso? E agradeço a participação. Eu agradeço a pergunta e que bom que está ficando claro. Eu acho que o importante é que todo mundo aqui saia pelo menos com o conceito bem formado, porque daí depois todo mundo aqui vai pensar quando olhar um cookie pela frente ou quando olhar alguma coisa falando de privacidade, LGPD e cookies, tá? Por que você fez essa pergunta de aceitar cookie? Porque a gente está vendo todos os sites perguntando se a gente aceita ou não os cookies, tá? Eu dei um spoiler lá atrás, né? Tem uma legislação na Europa que ela partiu do seguinte mindset: não tinha GDPR ainda e os sites escreviam alguma coisa no seu computador. Então, teoricamente, eles estão invadindo, né? Está escrevendo alguma coisa lá dentro do seu computador. No começo, essa legislação falava: olha, você precisa avisar a pessoa que você está escrevendo alguma coisa lá. E se ela não fizer nada, tudo bem, você deixa escrito, mas pelo menos você avisou. Quando entrou o GDPR em vigor pleno lá em 2018, eles modificaram um pouco isso e falaram: olha, não é mais só avisar, agora você tem que pedir o consentimento. E o consentimento é o consentimento que está descrito lá no GDPR. E aí começou a bagunça na cabeça do cidadão aqui no Brasil. Por quê? A definição do consentimento, ser livre, ser informado, tudo aquilo que a gente sabe sobre o consentimento, que é o que tem na LGPD também, é a definição de como tem que ser o consentimento. Só que o consentimento para você escrever ou ler um cookie lá da Europa, tá? Por isso que eu estou falando de lá, do e-privacy, ele não é uma base legal para tratamento de dados pessoais. Ele é simplesmente um consentimento para você escrever um cookie no computador do cidadão. Só que ele é o consentimento no formato daquele consentimento do GDPR, que tem que ser um consentimento informado, etc, etc. Quer dizer, usou-se a definição do consentimento do GDPR para o e-privacy obrigar você a pedir o consentimento para o cidadão para escrever um cookie lá. Tá? Quando a LGPD entrou aqui no Brasil, muitas das ferramentas que apoiaram as grandes empresas no processo de adequação da LGPD já tinham um módulo de gestão de cookies, porque essas ferramentas foram importadas da Europa. E, vamos lá, convenhamos, de novo, vou dar só uma cutucadinha, tá bom, gente? Muito mais fácil habilitar algo que é quase automático pela ferramenta, que é gestão de cookies, do que eu fazer um mapeamento de fluxo de dados pessoais e arrumar a casa, né? Assim, não estou dizendo que as empresas não querem arrumar a casa, mas é muito mais rápido, muito mais prático. Então, inclusive, até empresas que se adequaram, estão se adequando, que querem arrumar a casa, o que elas fizeram? Eu tenho aqui o software disponível, eu estou usando o sistema que já faz isso, aperta um botãozinho e libera o banner de cookie no formato que é lá da Europa. Tá? Só que ficou confuso, porque como a gente não tem essa exigência na legislação brasileira do privacy, o pessoal não está pedindo consentimento, porque não tem essa exigência. Só que
Você tem que pôr um botão lá. Você vai pôr um botão, ok, estou ciente. Então, o que foi se tornando o padrão? Não estou falando que está certo, não estou falando que está errado, mas gostaria que vocês pensassem depois comigo se isso está certo ou se está errado. Tá? O padrão foi, então eu vou colocar aqui esse banner de cookie que todo mundo coloca na Europa. Não sei muito bem por quê, porque é rápido, automático, aperto 2 botões aqui e ele põe, não preciso pensar. Tá? Já aproveito e já ponho o link para a política de privacidade junto. Já ponho um botãozinho de aceitar aqui. Tá tudo certo, vida que segue. Na pior das hipóteses, eu falo que é boa prática e que estou cuidando da transparência. Tá? Eu diria que quando você fala que você quer aceitar os cookies no Brasil, você está basicamente concordando que aquele site utilize os cookies que ele já utilizava antes e que ele usa. Você está apertando o botãozinho sem saber direito o que você está fazendo. Eu vou te dizer que eu, que sou da área, muitas vezes olho para a descrição dos cookies que são utilizados em determinados sites e não sei o que aqueles cookies fazem, não tenho ideia do que está acontecendo, aparece um monte de variável esquisita. Já faz mais de 3 ou 4 anos que é padrão para nenhum cookie armazenar texto plano. Normalmente, essas empresas grandes, elas armazenam sempre um valor criptografado, cifrado dentro ali do cookie, que você não consegue saber o que está escrito ali, tá? Mesmo você sendo dono do navegador, você não consegue ver. Então, hoje, quando você aperta um aceitar desse, você está falando para o site, olha, pode usar cookies. Tá? Isso gera algum risco para a sua privacidade? Eu diria que, agora eu vou ser bem advogado, hein? Depende. Depende do quê? Tá? Alguns desses cookies, eles podem sim estar realizando tratamento de dados pessoais e você não está informado disso, mesmo tendo apertado o botãozinho de aceitar ou mesmo tendo entrado ali dentro e lendo a descrição, porque é muito complicado. Um usuário normal não consegue entender o que está acontecendo olhando para aquilo lá. Tá? Outra coisa, alguns desses cookies eles podem estar te rastreando e você não sabe que ele está te rastreando. Por exemplo, você entra no site A, aquele site A tem um serviço que é o Hotmart, que eu falei, que armazena e faz um perfil de cliques, e você nem sabe que isso está acontecendo. Então, na mentalidade do pessoal da Europa, ao você evitar que esse tipo de cookie, você pedir o consentimento para você escrever esse cookie, você estaria impedindo a ferramenta para os sites abusarem da nossa privacidade. Tá? Então, trazendo para o nosso contexto, quando você fala um aceitar, você pode estar, sim, dando a chance de alguém te rastrear ou de alguém realizar algumas atividades que vão conseguir fazer um perfil sobre a sua presença na internet. Tá? O meu ponto principal, a minha provocação principal é, mesmo que você dê um aceitar, quer dizer que você permita que aquele site escreva aquele cookie que vai te identificar. Provavelmente você não está autorizando todos esses outros tratamentos que são necessários para que aquele site realmente te persiga, te rastreie ou estabeleça o seu perfil. Então, na minha opinião, e eu vou te falar o que eu faço hoje, tá? Eu normalmente aceito os cookies e não me preocupo muito com eles, tá? Nenhum cookie por si só, nenhum tag, mesmo que seja um tag de rastreamento, que você não saiba que está colocado no seu computador, por si só, ele tem o poder de te causar algum problema muito sério, tá? Quem tem esse poder é o dono daquele identificador. Então, óbvio, né? As pessoas hoje elas estão começando a despertar para a privacidade e elas estão na esperança daquele rejeitar todos. Tem gente que adora apertar o rejeitar todos os cookies. E daí a pessoa começa a receber umas propagandas que não tem nada a ver, umas coisas meio esquisitas e começa a reclamar. Nossa, mas antes eu recebia só propaganda legal, agora eu recebo propaganda esquisita, né? Foi porque rejeitou aquele identificador. A gente tem que
parar um pouco para pensar, sem ser muito xiita. Eu sou um grande defensor da privacidade. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de bater em quem faz um A escapando da LGPD. E eu diria que nessa situação, os cookies eles são quase que vítimas como nós. Então, eu diria que aceitar os cookies por si não está causando nenhum transtorno. É interessante a gente trazer essa conversa, só que eu não sei se é a melhor maneira, porque, de verdade, quando você entra numa página, aparece lá a opção dos cookies, e você vai ver o que são os cookies. Dá para entender quando alguém fala, eu uso cookies para melhorar a sua navegação. Isso não faz sentido. Sem falar que a gente tinha que se preocupar muito com os cookies que realmente tratam dados pessoais e com o tratamento inteiro que é realizado para alcançar aquela finalidade. Então, por exemplo, se eu tenho um cookie de perfilamento, que ele vai ser usado para me identificar, para pegar o meu perfil, para entregar marketing, tá? Esse cookie em particular, ele tem um tratamento que é muito mais complexo do que só ele. Então, eu deveria ser informado do tratamento completo, não só daquele cookie isolado e pedindo uma autorização para colocar aquele cookie. Eu não sei se eu compliquei a resposta, talvez a gente consiga falar um pouquinho mais depois disso, mas eu diria assim, você não corre grandes riscos em aceitar os cookies, assim como você também pode correr alguns em rejeitar todos os cookies, mas aceitá-los ou rejeitá-los por si não deveria ser um problema se as empresas estivessem cumprindo com a legislação de privacidade por trás, porque você autorizar ou não o uso de um cookie não autoriza que ele realize todos os outros 200 tratamentos que ele faz para, por exemplo, criar o seu perfil. Não sei se foi bom esse, mas a gente vai falando, e daí se tiverem dúvidas, esse é um assunto um pouco mais delicado, um pouco menos técnico, digamos assim, tá? Perfeito, Gustavo. Cada vez mais a gente começa a compreender um pouquinho, né? Você está sendo bem transparente, bem claro, para a gente poder nós deduzirmos e criarmos a nossa concepção de quem são os verdadeiros vilões, né? Se é que a gente pode dizer que existem. Agora vamos à nossa última, ou talvez não, talvez hajam outras, mas a nossa última pergunta da doutora Cecília Freitas, que também é advogada, membro da Comissão também Especial de Proteção de Dados, e vai nos brindar com uma pergunta provocativa, e depois a gente dá continuidade à roda, se houver tempo. Obrigada, doutora Valéria, também agradeço a todos e também ao doutor Gustavo, professor Gustavo, porque, nossa, eu tinha muito pavor até dos cookies, eu achava que eles não eram pequenos textos, mas sim pequenos monstrinhos, porque eu sempre rejeitei todos, então agora eu desmistifiquei toda essa crença, embora também estude o assunto, entenda um pouco, mas por padrão eu vinha rejeitando tudo. Quando você falou que você aceita tudo, o meu coração se acalmou aqui. Mas mesmo assim, eu ainda tenho uma última pergunta, como a doutora Valéria falou, um pouco provocativa, mas você até já deu uma parte da resposta em resposta à doutora Carol, que é se os cookies, afinal, interferem na privacidade e como? É muito boa a sua pergunta, e eu brinco nos grupos, né, que eu participo. Tem gente que até brinca, toda vez que eu vou falar de cookies, põe a foto de um cookie choroso, assim, como se eu não gostasse deles. Na verdade, é pelo contrário, eu gosto bastante. Eu brinco que eu escrevi o meu primeiro cookie num programa de computador. Eu vou falar isso, bom, agora eu já falei, né, em 99, faz bastante tempo. Então, eu usei a vida inteira isso, então eu sei que a maldade não está no armazenamento dessa informação. Se tem algum problema que pode acontecer à nossa privacidade, isso está no uso dessa informação. Então, eu vou dar um exemplo que talvez ajude a explicar, tá? Eu acho que sim, os cookies eles têm a sua importância com relação à nossa privacidade, e é para o bem e para o mal, tá? Imagine que você tem um serviço em que você, para fazer um checkout lá no seu site de e-commerce, tá? Você não precise ficar lembrando a senha e não precise ficar digitando todos os seus dados toda vez. Você entre lá,
o site descubra quem é você com segurança, tá? E já preencha todos os dados, basta você dar um OK lá para conseguir fazer a compra. Tá? Tem muitos sites que já fazem isso. Só que daí imagina que você fez isso no site A, e daí você foi no site B, que você não tinha cadastro ainda, e ele te identificou, também de maneira segura, certo? E preencheu seus dados automaticamente e você só precisou dar um OK para fazer aquela compra lá. Tudo muito seguro, tá bom? Você não acha que esse serviço é um serviço que é bom para o usuário? Imagina ainda se esse serviço, se o Newton tentar roubar a minha credencial e fazer uma compra com o meu cartão de crédito, na hora que ele entrar no site B, o site B vai falar, opa, mas eu sei que você não é o Gustavo. Vai impedir uma fraude, tá? Uma das coisas que eu fiz nos últimos anos, e que não foi para frente por N motivos, mas tecnicamente foi viabilizado, foi um sisteminha que fazia isso, em que você era meu cliente e que eu habilitava isso em vários sites de e-commerce para você. E eu usava um cookie de rastreamento, eu usava perfilamento, eu tinha que pegar várias informações sobre sua navegação, e mais do que isso ainda, eu sempre agia como um cookie de terceiro, porque eu nunca era do e-commerce A ou do e-commerce B, eu sempre era um terceiro. Tudo bem? Exatamente aquele cenário que parece que é o pior cenário do mundo. Só que você consegue imaginar que para essa finalidade, eu não só estou aumentando a sua privacidade, impedindo que você tenha que ficar compartilhando seus dados com os vários e-commerce A, e-commerce B, e-commerce C da vida, e fazendo tudo isso com muita segurança. E eu estou usando o cookie de terceiro. Tá? A privacidade ela não vai ser determinada pelo uso ou não de uma ferramenta. Ela vai ser determinada sempre pela finalidade daquele tratamento que está acontecendo, que é algo que todos nós sabemos, mas só para ficar bem claro. Então, se tem uma coisa que é importante, todo mundo tem em mente, é que um cookie ele é armazenamento de uma pecinha de informação que é usada para uma finalidade ou para mais de uma finalidade. A gente deveria se preocupar quando a gente é defensor da privacidade e quando a gente é defensor da proteção de dados pessoais, a gente deveria se preocupar bastante com as finalidades e com todos os tratamentos que estão acontecendo. Se você tiver algum tratamento que envolva um cookie e que tenha que ser informado logo de cara quando a pessoa cai no site a primeira vez, você tem que informar. Pode ser que você use um banner de cookie, como esses que a gente tem visto. Pode ser que você ponha um pop-up na tela que informe aquela pessoa. Pode ser que esse cookie só passe a existir depois que você fez um determinado cadastro. E daí você pode avisar aquela pessoa que vai ter um cookie com uma informação que é usada para várias finalidades, lá na hora que você faz o cadastro, na hora que você faz a coleta. Você põe um aviso de privacidade bem feito na hora da coleta dos dados. Há uma relação hoje entre a ferramenta, que é o uso dos cookies, e a privacidade do titular, mas essa relação, que todo mundo acha que é muito forte, ela é bem mais fraca do que ela é de fato. Porque, na verdade, a gente tem que cuidar dos tratamentos que estão acontecendo lá por trás, não só do cookie. Alguém pode falar, não, mas é boa prática, é transparência, privacidade significa você ter transparência, né? Você informar. Sim, quando você põe um banner de cookie, um monte de cookie que não tem dados pessoais, certo? Você usa finalidades genéricas para explicar. Fala assim, eu quero melhorar o site, eu quero dar segurança. Né? Você não está aumentando a transparência, você não está informando o titular. E pior, lá dentro do site, se você precisar pedir o consentimento para alguma coisa que exige o consentimento de verdade, o cara já vai apertar um concordar ou um discordar sem nem pensar, porque ele está tendo que apertar tanto em botãozinho de aceitar ou de rejeitar, que quando você perguntar de verdade algo que exige o consentimento, a chance do cara apertar rejeitar sem nem pensar vai ser enorme. Então, o que a gente está fazendo? A gente está montando uma situação que é tóxica para o próprio negócio, né? Porque tem teorias, né, que falam que é o estresse do consentimento, né? Você acaba pedindo tanto consentimento para tanta coisa que não precisa, que na hora que precisa, a pessoa já dá um rejeitar e não quer nem saber, tá? Então, eu diria que os cookies eles são
ferramenta, eles fazem parte da nossa proteção, da privacidade do titular, mas, ao contrário do que todo mundo esperava, e espero não ter frustrado todo mundo, eles não são o principal. Para mim, é muito coadjuvante. Para mim, o principal é os tratamentos que de fato acontecem para as finalidades obscuras que a gente não sabe quais são, que estão acontecendo lá por trás. Veja, muitos sites não sabem quais as finalidades de tratamento dos cookies de terceiros que são colocados no próprio site dele por terceiros. Eles simplesmente falam, esse cookie serve para analytics. Ele não tem ideia dos tratamentos que são executados, ele não tem ideia de que dados adicionais são coletados. Às vezes eu falo para pessoas que usam um mapa de calor, a pessoa fica feliz e fala, nossa, eu tenho um relatório que fala que esse anúncio nesse canto direito superior foi mais visitado do que o outro que estava... Ele não sabe a quantidade. Tem dado mais pessoal do que movimento do mouse num site, aonde você para o olhar, tem serviços que conseguem identificar onde você está olhando, não por causa da câmera, mas por causa de onde o mouse vai e como que você rola a tela, tá? Eu já vi vários sites explicando bonitinho que tem o cookie de identificação desse serviço e que não falam um A sobre que os dados para onde o mouse está andando e onde você está olhando são enviados junto. Quer dizer, alguém acha que está melhorando a privacidade falando sobre uma parte que é muito pequena, que interfere pouco, de fato, na sua privacidade. Sim, os cookies eles são ferramenta para te rastrear, só que daí a gente ainda não vai terminar, mas eu vou fazer uma frase que normalmente eu faço lá no final. Vão acabar com os cookies de terceiros. Tem um movimento, vocês devem estar ouvindo. Você vai continuar sendo rastreado, sem cookies de terceiros, pode ter certeza. Tá? Então, não tem que acabar com a ferramenta, não tem que matar o mensageiro. Você tem que exigir que as empresas, você quer rastrear alguém, faça que nem o exemplo que eu dei daquela empresa, do que a gente estava fazendo para o e-commerce. Tem uma base legal, deixe claro quais são os tratamentos, né? A base legal não precisa ser consentimento, pode ser qualquer uma. No meu caso, era execução de contrato. Eu precisava te rastrear, saber quem é você para te entregar o serviço que eu estou te vendendo, certo? E isso que vai preservar a privacidade, tá? Os cookies eles estão relacionados, mas a relação é muito menor do que todo mundo acha, tá? Eles não são tão maus. Tem gente que os usa para fazer maldade, só que a maldade extrapola em muitos cookies, tá? Só mais uma frase. Tem um amigo que ele é um profissional muito conhecido na área de LGPD, que ele fala muito, ele bate bastante falando sobre os cookies e ele tem uma posição muito firme, tá? E ele vai ouvir isso, ele vai saber que eu estou falando para ele isso. Eu concordo com tudo que ele fala, só não concordo que sejam os cookies. Na verdade, são os serviços que escrevem esses cookies que precisam de toda essa atenção para que a privacidade seja respeitada, tá? Acho que para essa pergunta tá ok. Olha, Gustavo, eu vou abrir depois para as pessoas no final, para os entrevistadores, 2 segundinhos de palavra, mas assim, realmente a tua apresentação, para mim, ao menos, foi assim fantástica, tá? Brilhante mesmo, porque assim como a Cecília comentou de uma conduta dela que depois de te ouvir explicativa ela vai alterar, em algumas condutas minhas e alguns entendimentos meus também, tá? E para encerrar essa nossa roda, né, que a ideia não é rodar e a gente ter outras oportunidades, que não vamos encerrar nunca esse tema, né? Dá para a gente falar bastante, mas assim, eu farei um arremate. Eu acho que até vai entrar um pouco na tua opinião mesmo, até como quem lida com essas questões da privacidade e proteção de dados e, sobretudo, LGPD. Então, assim, diante de tudo isso que você acabou de nos brindar, né, como que nós, juristas e todo o pessoal multidisciplinar, pode conciliar tecnicamente, falando as finalidades que você disse, os cookies, né, com as conformidades da LGPD, e principalmente agora, né, que com o direito e o respeito ao direito fundamental, né, através da emenda 115,
passou a ser um direito fundamental. Então, resumindo, como que podemos, diante de tudo que você falou, conciliar LGPD e cookies? Tá bom. Agradeço a sua pergunta e eu vou pegar... Quem me conhece sabe que eu gosto de entrar nas reuniões, nas palestras, eu fico no chat, eu fico fervendo no chat, fazendo um monte de pergunta, um monte de consideração. Então, eu vou aproveitar e vou acrescentar a sua pergunta, uma que eu peguei no chat que alguém falou aqui, ó. Que tipo de conteúdo sobre cookies indica que contenha numa política de privacidade do site? Tá? Então, eu vou juntar para responder também essa pergunta. Veja, eu vou citar o ICO, mas era algo que eu falava antes de saber que isso estava escrito lá no site do ICO. A ICO é a agência reguladora do Reino Unido, para quem não conhece, acho que todos vocês conhecem, mas não sei o público que está aí. O ICO ele deixa claro a relação entre privacy lá da Europa com o GDPR. E privacy fala de cookies e afins, tá? Independente deles terem ou não dados pessoais, enquanto o GDPR fala de dados pessoais, estando ou não salvos dentro de um cookie. O que seria, não diria nem um conselho, mas uma orientação técnica, né? E que eu dou essa orientação quando eu estou participando de algum processo de adequação, estou falando com alguém, estou fazendo uma consultoria, estou olhando de fora uma situação. Você tem que olhar hoje, principalmente, para quais são as finalidades e os tratamentos de dados pessoais que você realiza. Então, imagina que eu tenho uma finalidade que é a de te identificar, certo? E para essa finalidade, eu vou ter que ter uma base legal. Eu vou olhar lá qual que é a minha hipótese de tratamento. Artigo 7, provavelmente. Vou falar, olha, a gente tem um contrato, eu preciso te fornecer um curso, você vai ter que entrar no meu site, vai ter que se logar no meu site, eu preciso te identificar. Tudo bem? Eu vou usar alguma informação que eu vou salvar num cookie para te identificar? Vou. Eu vou escrever essa informação antes de você, entre aspas, assinar o contrato, ou fazer o seu cadastro, ou aceitar os termos de uso? É uma pergunta importante. Se não, se eu só vou começar a fazer usar esse cookie depois que você assinar um termo de uso, eu posso te contar lá na hora que você está aceitando esses termos de uso, olha, eu vou guardar informações sobre você e para sua segurança eu vou ter que registrar que você está acessando a página, você vai ter que fazer um login e uma das informações que eu vou manter vai ser um cookie sobre esse. Desculpa, gente, eu tô com uma gripe bem forte, deu tempo de eu fechar o áudio, eu acho. Completando. Não, eu não tenho como falar com você, eu já vou começar registrando informações sobre você, e eu vou registrar essas informações antes de ter qualquer relação com você. Poxa, eu preciso ir lá e colocar um banner, colocar um aviso, fazer qualquer coisa, mas eu não faria hoje, no Brasil, um aviso falando assim, autoriza escrever um cookie. Eu cumpriria com o que a LGPD pede. Eu falaria, olha, eu trato dados pessoais seus para a finalidade, por exemplo, de te identificar para que você acesse a área restrita do site. Para isso, eu tenho o seu IP, eu tenho a hora que você acessou o site, e eu tenho um cookie de identificação, que ele é escrito a partir de agora, até antes de você se registrar. Tudo bem? Estou avisando, não estou falando aceitar, não estou falando consentir, não misturo a política de privacidade. Posso até falar, olha, se você quiser saber mais detalhes sobre isso, tem aqui mais detalhado. Mas a ideia é que a gente usou uma ferramenta que é para uma finalidade, que é realmente de coletar consentimento para escrever cookie, que foi feita na Europa, para tentar fazer alguma coisa para a LGPD. E daí começa a ter problema, começa tendo que a NPD entrar na história, às vezes até a gente tem informações desencontradas, tipo assim, base legal, hipótese de tratamento, se tem dado pessoal no cookie, não necessariamente precisa ser consentimento, pode ser qualquer uma das 10 bases. E se você olhar lá na SEO, ele fala, olha, se você trata dados pessoais num cookie, você pode usar qualquer uma das 6 hipóteses.
há uma tendência, porque você é obrigado a pedir consentimento por causa da e-privacy, de ter que ser consentimento também. Mas é qualquer hipótese das 6, você tem que justificar. Então, o que eu faria hoje, e pensando na adequação para a LGPD, e pensando muito mais no que você falou da Constituição, na proteção de dados, em relação aos cookies, tá? Eu pararia de pensar isoladamente em cookies e olharia com muito cuidado 2 aspectos. Os tratamentos, e se tem algum desses tratamentos que envolve escrever cookies no computador da pessoa antes dela ter qualquer tipo de relação, eu realmente preciso avisar, mas eu tenho certeza, eu afirmo com vocês, são pouquíssimos casos onde isso acontece, tá? E os casos onde você tem os benditos dos rastreadores de sites de terceiros, que você tem que tomar muito cuidado, porque você pede autorização para escrever o cookie, mas você não avisa que o seu IP, que a resolução do seu computador, que os lugares onde você clicou, que uma série de outras informações também estão sendo enviadas para esse terceiro e que ele está usando isso para formar um profile seu. Então, o melhor que a gente faz hoje eu deixaria de olhar isoladamente para os cookies, respondendo a pergunta do chat. Eu não colocaria uma seção de políticas de cookies separada, mas eu identificaria, sim, todas as informações para tratamento de dados pessoais que são armazenadas em cookies e deixaria isso muito claro, tanto na política de privacidade, quanto no aviso de privacidade, quanto daria transparência quando isso fosse necessário. Tá? Eu vou dar um exemplo. No meu caso, daquele e-commerce que eu falei, onde eu faço uso de cookies de terceiros, eu só avisava aquilo lá no momento que a pessoa se cadastrava e aceitava o termo de uso, que era a partir daí que eu ia começar a usar aquilo. Tá? Eu preciso avisar antes? Não, eu estou cumprindo com o que a LGPD pede, eu estou dando transparência, eu tenho uma hipótese de tratamento, não é consentimento. Sem aquilo, eu não consigo executar o contrato. Né? Eu tenho que deixar avisado, olha, eu preciso, para executar o contrato, tratar esses dados pessoais. Mas a gente tem que parar de entrar no hype. Eu acho que esse é o principal conselho ou a principal direção que eu daria. A gente tem que se perguntar, será que isso que todo mundo está fazendo está certo? Tá? Será que essa forma que todo mundo está escrevendo a política de privacidade ajuda o titular a entender ou eu preciso escrever? Porque, como um exemplo, tá, para finalizar, e daí abrir para se tiver mais alguma pergunta, não sei você que está coordenando, né, Valéria, mas eu já cheguei num cliente que eu falei para ele, meu amigo, você não precisa de um banner de cookies. Ele falou, mas eu quero. Eu falei, mas veja bem, você não tem nada, você não tem nem o Analytics no seu site, por que você quer pôr um banner de cookies? Ele falou, porque se eu não puser, vai parecer que eu não estou adequado. E ele pôs um banner de cookie lá. E ele praticamente não tinha nenhum dado pessoal em cookie nenhum. Mas ele obrigou o time dele de adequação a colocar um banner de cookie. Tá? Então, a gente tem que evitar essas coisas. E, de novo, tá todo mundo... põe o autorizar todo, o rejeitar todo, como se você colocar um rejeitar todo fosse mudar que o consentimento passa a ser válido só porque tem um rejeitar todo. Não tem... Por o rejeitar todos junto com aceitar todos não muda se o consentimento está sendo informado ou não, porque nenhum titular entra lá para ver o que está escrito. Tá? Então, eu iria nesse sentido, no sentido de é importante, a gente precisa entender a fundo para seguir e para tentar dar a privacidade e a proteção de dados que nossos titulares merecem, mas eu faria tudo isso com muito cuidado, sempre olhando para quê? Finalidade. Lembra que pode ter mais de uma finalidade para o mesmo dado, onde esses dados estão, tá? E como que eu tenho uma hipótese que me autoriza a tratar, porque se tem uma coisa que a LGPD trouxe de novidade, é assim, antes eu podia tratar os dados pessoais e estava tudo valendo. Com a chegada da LGPD, não, lá está bem explícito no artigo 7. Eu não posso tratar dados pessoais a menos numa das hipóteses, e daí tem as hipóteses ali embaixo, né? Então, assim, é isso. Falei um pouco demais, eu não sei se eu respondi o que você
queria saber, e fico aberto, fico à vontade para responder o que mais for necessário. Gustavo, você entendeu perfeitamente a proposta, o formato, inclusive até deu para responder uma pergunta do chat que nem era para, a gente iria, nem precisaria, a gente iria fazer de uma outra forma. E antes de eu dar encerramento e fazer os meus agradecimentos, eu gostaria de abrir a palavra, pelo menos para todos, mas assim, de forma breve, agradecer você depois, no final, mas eu vou primeiro abrir a palavra para o doutor Carlos, doutor Orestes, primeiro o doutor Orestes, né, doutor Orestes, nosso vice, mas segundinhos, tá, pessoal? Porque assim dá tempo de todo mundo falar e ainda a gente poder encerrar dentro de um tempo recorde, né? Pode falar, doutor Orestes, depois doutor Carlos, e depois a gente, sem que haja uma ordem, gostaria de todos os entrevistadores dessem uma palavrinha, né, o que acrescentou, o que não acrescentou. Bom, vamos lá, doutora Valéria. Gustavo, excelente essa apresentação. Como já disseram anteriormente, eu tinha também esse medo do cookies, também começava a rejeitar, agora vou dar uma repensada, né? Muito boa essa sua explanação. Enfim, um evento muito, muito, muito importante para a comissão, para a OAB, esclarecedor, e o principal, modelo. Eu, particularmente, fiquei fã desse modelo. Achei, assim, muito legal, muito dinâmico, sabe? É uma coisa, assim, que vai interagindo. E você vê, estava acompanhando aqui a nossa palestra, manteve ali na casa dos 60, 65 pessoas. Muito bacana. Isso aí valeu muito. Uma tarde, assim, brilhante. E, Gustavo, parabéns aí pela apresentação. Doutora Valéria, parabéns também pelo brilhante evento. E essas são minhas palavras, eu passo a palavra adiante. Obrigado. Boa tarde, Valéria. Obrigado pelo convite, em poder estar aqui como mediador. Também estender aí o que já foi dito pelo Orestes e por todos os participantes aqui, os entrevistadores, quando fizeram as suas perguntas, seus questionamentos. E parabenizar o Gustavo, foi extremamente esclarecedor. É interessante como um tema desse gera, né, uma discussão tão grande, tem tantas nuances, né, para ser ditas e serem faladas aí, serem levadas a uma reflexão. Uma simples questão aí de cookies, né, a gente tem aí um assunto enorme para se discutir, né? E foi discutido isso com muita maestria pelo Gustavo, por todos os participantes que fizeram os questionamentos com as perguntas excelentes que foram colocadas aí. Então, é só agradecimento mesmo e obrigado a todos por poder estar aqui participando e aprender mais um pouco, que eu acho que isso que é o importante, né? A gente está sempre aprendendo, a cada dia nós estamos aprendendo em todos os aspectos, né? Então, obrigado, Gustavo, por ser você hoje aqui o nosso professor, né? E o palestrante, e a Valéria também pela excelente iniciativa, essa roda de conversa, de bate-papo, que foi muito gostoso numa quinta-feira tardezinha. Então, eu saio daqui muito satisfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutor Carlos, obrigado, doutor Orestes. Pela ordem, pessoal, fiquem à vontade agora, talvez o doutor Vinícius vá dar aula, mas aos poucos cada um abre o seu áudio e façam as suas considerações finais, para que aí a gente possa encerrar. Doutora Valéria, agradeço o convite, né? Parabenizo pelo formato, muito bom esse formato, como bem colocado aqui, o nível de participantes aqui se manteve uma média alta. O professor Gustavo também, com seus apontamentos, extremamente didático, sem nenhuma conotação difícil de entender. Na nossa área, a gente tem problema com juridiquês, e eu vi que alguns alunos até me questionaram lá na faculdade: professor, o que é cookies, o que é isso, o que é aquilo? E eu percebi aqui que o professor Gustavo, ele explanou de uma forma muito tranquila, sem nenhuma dificuldade a nós em entendê-los. Meus parabéns, professor Gustavo. Foi uma honra poder compor aqui esse quadro aqui,
com vocês e agradeço muito pelos ensinamentos. Muito obrigado. Oi, pessoal, boa noite. Fico feliz aqui por compartilhar essa tarde e noite aqui com todos vocês. Queria agradecer a Valéria pelo convite, parabenizar a Orestes, o Carlos, o Rodrigo, que estão aí na condução dos trabalhos, parabenizar o Gustavo, foi extremamente didático mesmo. Gustavo, assim, eu acho que talvez um repeteco aqui com outro tema, ou aprofundando algum dos assuntos, eu acho que vai ser excelente. Depois, se você também quiser indicar lugares onde você, não sei se pode, tá, Valéria, mas assim, lugares onde a gente possa saber um pouco mais sobre isso, caso você faça publicações técnicas, né, para a gente ir acompanhando. E parabenizar pelo formato, viu, Valéria? Eu sou uma pessoa que não nasci com Roda Viva, que foi inspirado, mas adoro esse formato, então eu achei muito legal essa ideia trazida aqui para o nosso contexto. Parabéns, eu acho que vai ser aí uma coisa adotada para sempre aqui na nossa comissão. Parabéns mesmo, gente. Pode seguir, quem quiser, pode ficar à vontade. Valéria, então, vou tomar a palavra, então. Bom, só queria agradecer também, foi uma aula, aguardo na minha casa o certificado de pós-graduação aqui, porque foi muito enriquecedor, né? Eu volto na minha fala inicial de que foi muito importante a gente trazer, né, vocês pensarem nisso e trazerem uma pessoa da área técnica para esclarecer muitos pontos. A gente brinca, né, que a gente lida tanto, conversa tanto sobre cookies, né, fala sobre cookies, mas muita coisa que foi dito aqui, confesso que eu não sabia e aprendi agora, né? Então, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pelo Gustavo, pela clareza e por ter sido tão preciso nas suas respostas, né? Parabéns de novo pelo evento e uma boa noite a todos. Também gostaria de agradecer a todos, a presença também de todos os participantes que estão aqui assistindo. Tem pergunta pulando aí, isso significa que o assunto interessou de verdade, assim como a gente. Fiz milhões de anotações ao longo aqui do evento, porque tenho milhões de coisas para revisar e entender melhor, então. Mas é para agradecer mesmo também, principalmente ao professor Gustavo, pela forma como ele esclarece e desmistifica, né, essas informações tão técnicas para a gente. Obrigada. Vamos, pessoal, sem vergonha separado mesmo. Dani, pode falar. Também queria agradecer muito, assim, a sensação que a gente tem, acho que todo mundo compartilha disso, é uma vontade de ouvir mais o Gustavo falar e de conhecer mais esse assunto, porque ele já era interessante e agora ficou muito mais. Então, muito obrigada mesmo e parabéns também, doutora Valéria, pelo evento e a todos também. Boa tarde. Gostaria também, aproveitando o gancho da minha colega, de parabenizar a todos pelo evento, né? Foi muito legal. Eu já sou da época da Roda Viva, Marcela. Adorei o formato. Sempre achei muito interessante. Acho muito didático esse formato de evento, né? Acho mais interessante desse jeito, que a gente pergunta, a gente participa, ele é muito mais dinâmico do que os modelos convencionais, né? Achei muito criativo por parte da doutora Valéria esse formato, espero que pegue, né, porque ficou muito legal. Agradeço ao Gustavo, agradeço a todos que tiveram até agora aqui. A doutora Valéria deu um show hoje, e é isso, gente. Muito obrigada mesmo pela participação. Bom, colegas, eu quero agradecer a todos, parabenizar de novo o meu amigo Gustavo, reiterando tudo o que foi dito pelos colegas. A gente aprende muito, mas também sai com mais questionamentos, mais vontade ainda realmente de aprender, de estudar, de aplicar todas essas dicas sensacionais aos projetos, aos nossos trabalhos todos, e especialmente seguir investigando, inclusive ouvindo e lendo a produção do Gustavo, que sempre são ótimas aulas, ótimas fontes de pesquisa
né, com esse diálogo que ele faz de uma forma brilhante entre a parte de tecnologia, de TI, e a parte também jurídica, de LGPD, GDPR, todas essas esse nosso sistema realmente, que é como a gente deve encarar esse trabalho, quem é apaixonado por esse tema, como nós todos. Muito obrigado mesmo. Parabéns, doutora Valéria, pela condução, parabéns aos colegas, muito obrigado. Todas as perguntas também muito inteligentes, e também permaneço sempre à disposição de todos por aqui. Um abraço a todos. Bom, finalizando, Gustavo, vou abrir a palavra para você. Foi um formato que nós idealizamos, todos que aceitaram aqui, eu não vou me estender, mas um falou em reflexão, outro falou que anotou algumas coisas e vai reler, quer dizer, então, vou rever algumas questões, quer dizer, então, esse era exatamente, conversamos nos bastidores, doutor Orestes, na nossa equipe, e qual é o resultado final que nós queremos? Não, o resultado final que nós queremos é que as pessoas consigam aprender, consigam entender, consigam refletir, consigam ter dúvidas, né? Não é em uma hora e meia que nós vamos decifrar todas as questões que você estudou tanto, né? Foi um formato novo, né? E eu gostaria de saber de você também como é que você se sentiu, você é professor, você costuma dar aula, porque a tua opinião também é muito importante, e, evidentemente, meus agradecimentos a todos, em especial Vicente, Rodrigo, Carlos, Marcela, Cecília, Orestes, Newton, Dani, Daniela e Carol, pela presteza que vocês tiveram de fazer as perguntas. Nós idealizamos tudo muito rápido e foi assim, me parece que foi proveitoso, né? E agora eu gostaria de, além de agradecer a sua brilhante apresentação, Gustavo, eu gostaria de saber de você, espero que você tenha se sentido acolhido por nós, né? Ninguém aqui teve nenhuma intenção de pôr você na parede, eu tinha colocado, né, para você, não se preocupe, nós não vamos colocar você na parede. Então, eu gostaria de saber de você como é que você se sentiu, porque os nossos próximos entrevistados, né, terão gosto de vir. Muito obrigada, mais uma vez. Bom, primeiro eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram, né, aos entrevistadores e quem acompanhou. Eu me senti muito confortável, achei que foi muito bom o formato, eu acho que é uma forma muito interessante, porque a gente consegue ir construindo um conhecimento. Eu gostei muito, me senti muito bem e gostei do formato. Ele é um formato que eu acho que vocês devem repetir, sim. Tá? Inclusive, qualquer dia a gente pode conversar, tem outros temas mais quentes que a gente pode voltar a falar. Eu só tenho que agradecer e deixar uma última mensagem para todo mundo, que eu acho que a gente talvez não veja um mundo com uma privacidade muito maior amanhã, mas se a gente não começar a mexer agora, a gente não vai ver nunca. A gente vai precisar tomar esse cuidado e vamos todo mundo junto. Quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente tiver dúvida, quanto mais a gente debater argumentos, eu acho que a gente vai ficar cada vez melhor como time, como equipe, como comunidade, tá? E eu estou à disposição, vocês podem me procurar no LinkedIn, é só procurar pelo meu nome que vocês vão me achar. Fiquem à vontade, lá a gente pode continuar essa conversa, ir para outras conversas e seguir aí falando sobre esses assuntos de tecnologia e privacidade e proteção de dados. Bem, bom, se o entrevistado aprovou, né? Então vamos continuar, né? Então já fica desde já, Gustavo, o convite para que a gente possa, quando nós escolhemos, inclusive, quando eu te fiz o convite, né, para essa nova proposta, ele citou vários, tem vários, Valéria, esse, mas eu prometo que eu não vou ser polêmico, e nós acabamos escolhendo o Cook, que realmente ele é um tema, né, meio assim, ácido, né? Com certeza fica o convite aqui, eu sei que você tem outros temas, ser uma forma bem pedagógica, bem e técnica ao mesmo tempo, como algum colega já falou, conseguiu passar para nós sem o techniquez, né? E isso é importante porque nessa nova investida na LGPD, privacidade, proteção de dados, essa interação entre profissionais é fundamental, e se linguagem não for bem falada, adequação não acontece, implementação não acontece, nada acontece, né? Então,
muito obrigada mesmo por você ter trazido para nós tanto conhecimento, pela disponibilidade. Não posso deixar também de fazer um agradecimento às funcionárias da OAB, tá? que providenciam toda essa estrutura para que a gente possa estar aqui hoje fazendo esse evento, né? Nomeadamente Carol, Bia, a Miriam da imprensa, que está tirando fotos, daqui a pouco vai sair lá nas redes sociais, né? Agradecer também a possibilidade da diretoria nos propiciar essa dinâmica, né? Que a gente inventa, cria, né? E, sobretudo, gente, a todos os que estiveram presentes aqui, que estão presentes ainda aqui, que ainda são bastante, né? E já fica o convite para você, Gustavo, novamente trazer um outro tema aí que você, na sua concepção técnica, entenda que seja ajustável, e já fica também aqui, a quem está assistindo, o convite para todos os membros participarem. Para participar num evento desse, precisa necessariamente ser membro da comissão, tá? Então, esse é um viés importante isso, porque a comissão não sou eu, não sou Orestes, somos todos nós que aqui estamos na comissão, e todos nós aqui temos algum conhecimento que a gente pode multiplicar. Então, meu muito obrigado, uma boa noite a todos, e vamos refletir, né, um pouquinho em todas as nossas condutas. Aí, é isso aí, Gustavo, muito obrigado, meus parabéns, tá? Abraço a todos.